Vamos abrir a palavra do nosso Deus na primeira carta de João, capítulo 2, versículos de 1 a 6. Nós estamos estudando essa primeira carta de João, que é uma carta de grande ensino, de grande edificação para a igreja do Senhor Jesus, assim como toda a Escritura, mas ela vem iniciando, falando a respeito do verbo da vida e da comunhão que temos com Ele, com o nosso Deus. O verbo da vida é Cristo, nós já assim o identificamos, conforme diz o evangelista João, esse mesmo autor desta carta, no seu evangelho, ele também começa da mesma maneira, dizendo que no princípio o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, e então o verbo é Jesus, e o verbo da vida. E quem está diante dessa condição de ter a Jesus como Senhor da sua vida e Salvador da sua vida, essas pessoas desfrutam da comunhão com Deus. E para viver então dessa maneira como descreve a palavra de Deus, desta comunhão, foi tratado, conforme nós já estudamos também, do versículo de 5 a 10, a questão do pecado e como se deve tratar com ele, deixando o pecado, abandonando o pecado, confessando o pecado, para que assim possamos usufruir da comunhão com Deus. E aí o capítulo 2, ele começa dando sequência àquilo que nós vimos, os versículos de 5 a 10. E na sequência, ele então diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Que coisas? O do que ele disse anteriormente, a partir do capítulo 1. Ele vem dizendo estas coisas para que você não peque. Os filhinhos, Essa expressão filhinhos meus é uma expressão carinhosa do apóstolo falando aos irmãos, aqueles que ele dirige a sua carta. E ele então diz: olha, tudo que foi escrito para vocês, isso que está sendo escrito para vocês, é para que vocês não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E é partindo desse último versículo 6 que lemos, que nós temos nosso tema de hoje: vivendo na luz. Vivendo na luz. Nós sabemos, já identificamos que a luz também é Cristo. Jesus se identificou como a luz do mundo e diz: quem segue esta luz, que é Jesus, não pode viver nas trevas. Então veja que o texto vai se direcionar exatamente a todos quantos já passaram pela experiência de conversão, de nascer de novo, que devem viver na luz. E ele vai descrever então de maneira muito clara que o viver na luz, em primeiro lugar, de acordo com os versículos 1 e 2, é não viver no pecado e entender que, se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo. Ou seja, quem viver na luz está assegurado uma ação do próprio Senhor Jesus, que morreu na cruz para salvar, de que ele vai estar atento todo o tempo para advogar a causa desta pessoa que lhe pertence. Então, Jesus não nos deixa largados, o Senhor não nos deixa à vontade, jogado no mundo, não. Você que creu em Jesus, está salvo por Ele, tem advogado, Ele é o seu advogado junto ao Pai. É esse Jesus Cristo que é o justo, Ele que é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então,
O João ele estabelece aqui algo que é muito interessante. Vejam, Jesus não só morreu pelos pecados de João e daqueles irmãos que estavam recebendo esta carta, mas morreu pelo pecado de todos nós, espalhado por todo o mundo. Ou seja, por todo o seu povo que ele escolheu antes da fundação do mundo, de todas as tribos, povos, raças e nações. Por isso que ele diz, é pelo mundo inteiro, porque o povo de Deus está espalhado por todo o mundo. Não está resumido apenas ali àqueles que estavam recebendo esta carta de João. Daí por isso que a importância de a gente, quando ler as Escrituras, não é, entender isto. Que maravilha, a palavra de Deus que foi escrita há tantos anos atrás, fala ao nosso coração hoje. Jesus realizou uma obra lá, há mais de 2000 anos atrás, para que hoje pudéssemos desfrutar desta obra. A salvação que temos, a condição que hoje desfrutamos de sermos chamados filhos de Deus, nos dá a condição de fato, de nós não vivermos mais em pecado, mas vivermos na luz. E se todavia pecar, porque a nossa condição ainda é de pecadores, mas somos pecadores remidos pelo sangue de Cristo. Por isso que você pode contar com a defesa de Jesus. Ele é o nosso advogado, é aquele que vai trabalhar em favor de nos defender, porque ele se sacrificou por nossos pecados. Ele foi a propiciação. A propiciação era o sacrifício feito para expiar os pecados. Foi Jesus quem fez isso. E somente Cristo fez isso. Nenhum mais pôde fazer isto. Até mesmo porque nenhum homem sequer podia fazer a obra que Cristo fez. Então, se você está vivendo na luz hoje, saiba que é porque Jesus Cristo fez a obra para lhe dar esta condição que você desfruta hoje. E ele diz mais, versículo 3 e 4. Ora, nós sabemos que nós o temos conhecido por isto. Então, como é que você sabe? João está dizendo, não há dúvida nisso, nós sabemos, ele está afirmando, que temos conhecido quem? O Senhor Jesus, o Deus, o Pai. Como? Se guardamos os seus mandamentos. Ou seja, o viver na luz envolve uma vida de obediência, de conhecer a palavra, os mandamentos e guardá-los. O guardar os mandamentos se dá pela obediência. Então, quando você lê a palavra de Deus e absolve o ensino da palavra e pratica o que você está aprendendo, conhecendo da palavra de Deus, você está demonstrando ou manifestando que você está vivendo na luz. Você não está viver na obediência a estes mandamentos, o guardar os mandamentos, que você demonstra que tem conhecimento de Deus, que você não é meramente uma pessoa, um robô, alguém que está ali anestesiado, sem saber o que está fazendo. Não, você está num relacionamento pessoal com Deus. Quando você demonstra que o seu interesse, a partir desse momento que você tem esse conhecimento de Deus, é obedecê-lo, é viver de acordo com a vontade dEle. Então, consequentemente, você vai estar se afastando cada dia mais do viver de pecado, que outrora você vivia. Então, você vai abandonando aquela vida de pecado, deixando aquela vida de pecado. O pecado não mais lhe escraviza, ele não tem mais domínio sobre a sua vida, conforme nós vimos lá em Romanos 6,14. Você não vive mais dominado você não é mais escravo do pecado. Se você não é mais escravo do pecado, o seu viver agora é para Deus, é para o Senhor. E o seu viver para o Senhor envolve guardar os mandamentos. Porque ele diz aí, aquele que diz, eu conheço. Alguém diz, eu conheço Deus, né? E não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Isso aqui, meus irmãos, é algo muito atual, viu? Atualíssimo isso aqui. O que tem de gente por aí afora dizendo que conhece Deus, e você pergunta assim, olha, vai evangelizar, a pessoa vai falar de Cristo. Não, eu já conheço, eu creio em Deus.
Deus é o Pai de nós todos, né? As pessoas gostam de usar essa expressão, é o Pai de nós todos. E aí vem a palavra de Deus e diz assim: você conhece Deus? Conheço. Mas você guarda os seus mandamentos? Ah, não, eu não guardo os mandamentos, não. Olha, eu respeito cada religião, olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo, mas o quê? Se você disser que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos, você é mentiroso. Então, o que tem de gente mentirosa, afirmando que conhece Deus, que o Deus é Deus de todo mundo, que Deus é maravilhoso, Deus é amor, Deus é Pai e vai salvar todo mundo. Deus requer que, se você conhece a Deus, você obedeça, guarde os seus mandamentos, porque se você disser que conhece Deus e vive uma vida de pecado, você é mentiroso, já peca mais ainda, continua escravizado do pecado, porque a palavra de Deus é essa realidade. Se você conhece a Deus, você tem que viver guardando os mandamentos dele. Você tem que viver em obediência a essa nova condição que você tem a partir do momento que você foi salvo por ele. Porque ele coloca esse contraste. Olha que maravilha, no versículo 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Está vendo? Quem de fato tem sido aperfeiçoado no amor de Deus? Quem guarda a sua palavra, ou seja, quem de fato obedece a palavra de Deus. Não é só meramente ouvinte da palavra, mas é praticante da palavra, como diz Tiago. Então, o mero ouvinte é aquela pessoa que vai, a frequenta, ouve, mas sai e parece que aquilo que ela ouviu não faz efeito nenhum na sua vida. Ela continua fazendo as mesmas coisas, sem avaliar, sem refletir, sem corrigir. Então, quando é assim, quando nada muda na vida da pessoa, quando ela ouve o Evangelho, é certo que é necessário uma ação do Espírito também para que isso ocorra, né? Daí, por isso que é a grande obra de Deus mesmo no coração do homem, é de Deus, não é do homem. Só mesmo a ação do Espírito no coração do homem, para que ele, ao ouvir essas verdades, absorva e coloque em prática. Tem que haver uma ação do Espírito, do contrário, não consegue. Por isso que é fácil distinguir, né? Distinguir quem de fato é de Deus, esses vão ser aperfeiçoados no amor de Deus. E como é que se vai evidenciar isto? Através de uma vida de obediência, a guarda da sua palavra. Quem guarda a palavra, quem obedece à palavra de Deus, verdadeiramente são esses que têm sido aperfeiçoado o amor de Deus nele. E esse é o desejo meu, enquanto pastor, e deve ser o nosso trabalho enquanto filhos de Deus, aperfeiçoar o amor de Deus em nós a cada dia, vivendo da maneira como Ele quer que vivamos. Ao ouvir a sua palavra, guardá-la em nosso coração. E guardar a palavra não é esquecê-la lá, guardado como se colocasse dentro de um armário e pronto. Não. Guardar a palavra é viver uma vida de obediência, é o viver na luz. Conforme ele disse, se nós andamos na luz como ele está na luz, nós mantemos essa comunhão uns com os outros. Então vejam que maravilha é você exatamente estar hoje aqui e poder testemunhar e dizer assim: olha, pela graça de Deus, eu estou andando na luz. Pela graça de Deus, o Senhor tem me conduzido até aqui, porque eu tenho desejado a cada dia viver de acordo com a palavra de Deus, guardar a palavra do Senhor em nosso coração. Como diz o salmista, no Salmo 119, 11, guardei no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Esta está exatamente aqui, meus irmãos, a saída para toda a conturbação que há na alma do ser humano. Viver uma vida de pecado significa que eu estou
esquecido da palavra, ou que esta palavra não está guardada no meu coração, porque quando se guarda a palavra no coração, você consegue vencer o pecado. Está aí o que eu e você devemos fazer sempre. Se nós guardarmos a palavra de Deus, o pecado estará sendo morto em nós, vamos morrer para esse pecado e vamos viver para Deus. Consequentemente, esse viver para Deus é uma demonstração de que o amor de Deus está sendo aperfeiçoado em nós. Vejam que bênção. Então você não existe esse negócio de neutralidade. O que é o neutro? O neutro é aquela pessoa que nem uma coisa nem outra. Ou então tem gente que gosta de achar assim, não, como ninguém é perfeito, então é isso mesmo, né? A gente faz isso, faz aquilo, mas só que na mente do crente, ele não entende que o fato dele reconhecer que é pecador, ele tenha que ceder a vida o pecado porque é pecador. Não. É tanto que quando acontece de nós pecarmos, e o texto admite isso, né? Ele escreve dizendo, filhinhos meus, eu escrevi estas coisas para que vocês não pequeis, está vendo? A orientação bíblica é esta, não pequem. Porém, né, se todavia alguém peca, temos um advogado junto ao Pai. Então, não é para você ficar se entregando à queda, ao pecado, mas é quando acontecer de você cair, que é possível em razão da sua condição humana, pecaminosa, pecadora, mas você não se entrega, você não fica lá largado no pecado, vai viver agora, eu pequei, pronto, aí eu vou abandonar a vida da igreja, eu vou abandonar a vida com Deus e vou viver agora para o pecado. Não, se você foi liberto desse pecado que outrora você tinha, e porventura você caiu na sua trajetória de santificação, temos um advogado. Então Jesus assegura que você não fica largado, você não fica indefeso lá, olha, o pecado me derrubou, agora pronto, não tem mais chance. Tem. Jesus Cristo é o nosso advogado. Ele é a garantia de que você está salvo. É Jesus quem vai salvá-lo e já salvou. Então você não pode jamais renegar isso e dizer, não, olha, eu fui crente muito tempo, mas quando eu pequei, eu perdi essa comunhão com Deus, eu perdi a minha salvação e agora pronto. Não, isso é teologicamente, biblicamente, espiritualmente, algo impossível de acontecer. Se alguém foi salvo por Deus, por Jesus, há a garantia da parte dele que ele vai estar com essa pessoa em todos os momentos, até no momento que ela cair, conforme o texto está dizendo, não é para cair, mas se cair, temos o advogado. E por que muitas vezes as pessoas caem? Qual é a razão, a motivação das quedas que há na vida de qualquer um de nós que podemos assim estar sujeito a isso? É só não observarmos o que diz o resto do texto. Ora, viver uma vida afirmando que conhece a Deus, aquela pessoa que já acostumou, digamos, tem aqueles que são os religiosos, né? Eu já conheço Deus, eu cresci na igreja, eu já sei tudo, mas não guarda os mandamentos. Então, está vivendo uma vida mentirosa e está afirmando uma mentira. Porque se você diz que conhece a Deus, o que se requer de quem conhece a Deus? Um viver santo, um andar na luz. Então você tem que demonstrar isso no seu viver, na sua trajetória. Então veja, nenhum dos grandes irmãos do passado, né, digamos assim, da galeria da fé de Hebreus, né, nenhum daqueles homens foram impecáveis, todos pecaram, né, conforme diz a Bíblia. Abraão, né, todos pecaram em alguma medida. Só que aqueles homens pecaram, mas conforme diz a palavra de Deus, eles foram classificados como heróis da fé. Porque na sua trajetória de vida, quando eles caíram, houve da parte de Deus uma ação de misericórdia, de graça, restabelecendo a vida daquelas pessoas. Eles certamente se arrependeram e foram até o Senhor, como Davi, Abraão, Moisés, todos os outros, os personagens bíblicos, Josué. Então, diante dessa conjuntura, o que é que acontece?
todos nós também passamos por situações, muitas das vezes, que não agradam ao Senhor, porque cometemos algo que não agrada a Deus. Pecamos, é verdade, mas não jamais dizemos assim: olha, já que eu pequei, eu desanimei na fé, eu deixei agora, eu acho que eu não sou mais crente, eu não vou nem mais para a igreja. Não, não é assim que nós resolvemos. É o contrário. Quando nós pecamos, nós dizemos: puxa vida, pequei contra o meu Senhor. Aí corre para Deus: Senhor, nos perdoa. Confessa o seu pecado, abandona ele, deixa. E diz a palavra de Deus que quando nós agimos assim, nós alcançamos a misericórdia. Essa misericórdia do Senhor. Então, Ele está sempre atuando para libertar e livrar o seu povo. E esse povo é que demonstra essa condição de hoje estar vivendo na comunhão, demonstrando o amor de Deus. Por quê? Porque a pessoa conhece a Deus e guarda os seus mandamentos. Então vejam que a base simples, né, da comunhão, do viver na luz, do estar em Deus, é a obediência. Não é mais outra coisa. Veja se não é. Ele diz assim: nisto sabemos que estamos nele, versículo 6, para finalizar. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E como foi que Jesus andou? Na luz, ensinando a verdade, vivendo a verdade, alimentando as pessoas com a palavra de Deus, ensinando com caráter, né? Mostrando humildade, sendo servo, sendo ele Deus. Jesus humilhou-se, se encarnou, se fez homem, habitou entre nós. Mas Jesus sempre deu exemplo. Jesus é o exemplo. Ele é um exemplo de humildade, ele é um exemplo de caráter, de personalidade, de pessoa que não estava aqui para se aparecer. Jesus não estava buscando fama, Jesus não estava querendo... Não, Jesus estava cumprindo a sua missão. Sendo Deus, se esvaziou da sua glória e veio a este mundo. E andou por este mundo de maneira simples e com um objetivo principal. Ele veio salvar o seu povo dos pecados deles. E fez isso. E está fazendo isso. Jesus continua a salvar aqueles que lhe pertencem. E como é que ele faz isso hoje? Através da pregação da palavra dele. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Por isso que existe a igreja, para que essa pregação continue. E cada membro da igreja tem essa responsabilidade de disseminar essa mensagem, de espalhar esta mensagem, para que todo aquele pelos quais Cristo veio morrer sejam alcançados e salvos. Essa é a mensagem. Então vejam, cada um de nós, irmãos, é como um luzeiro neste mundo. Cada um de nós, jovem, adolescente, idoso, homem, mulher, criança, somos luzeiros neste mundo. É um ponto de luz onde quer que nós nos encontremos, quer seja na escola, quer seja em casa, quer seja na rua, no trabalho, onde quer que seja. Você é um ponto de luz ali. E a luz, onde ela chega, ela tem que brilhar. Então, por isso que o viver na luz é algo que não pode se distanciar de nós. Cada um tem que estar vivendo assim. Porque se queremos permanecer, né, aquele que diz que permanece em Jesus, aquele que diz: olha, eu sou cristão, eu sou filho de Deus, eu já nasci de novo, esse deve andar assim como ele andou. Então deve de fato demonstrar a sua condição de ser filho de Deus ou filha de Deus. É isso que é necessário. Não é se aparecer, não é se achar melhor do que ninguém, não. É simplesmente viver como Cristo viveu. Humildade, santidade e a demonstração de que você é luz para brilhar no mundo de trevas. Eu sei que muitas vezes nós somos conduzidos por alguém ou abordado por alguém
dizendo assim, você é crente? Aí começa a dizer coisas, gracinhas, zombarias, mangações, por comportamento de pessoas que se diz de Deus, que se diz crente, mas não está enquadrada nesse texto aqui. Diz que conhece a Deus, mas não guarda os seus mandamentos. E aí cria uma série de confusão na mente de muita gente. O que tem de gente confusa, mas olha, os crentes estiveram lá, quando você vai... Quem são esses crentes? São pessoas que não guardam os mandamentos de Deus. Mas se diz crente, diz que conhece a Deus, e Deus não conhece. Muitos desses vão se apresentar no dia do juízo. Muitos vão dizer, Senhor, em teu nome eu fiz isso e aquilo. E Jesus vai dizer com todas as palavras que já está descrita na sua palavra, eu não conheço vocês, está vendo? Aparte-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então, o que João está dizendo aqui é uma realidade. Muitas dizem que conhece, mas não guarda os mandamentos. Essas pessoas são mentirosas. Ela não tem nada a ver com Deus. Ele diz claramente, nessas pessoas não está a verdade. A verdade só está naqueles que andam como luz, que vivem na luz, que demonstram que de fato estão sendo aperfeiçoado nele o amor de Deus. E a evidência disso, está dito aí no versículo 5, é que guarda a sua palavra. Simples assim, quem guarda a palavra de Deus, ou seja, obedece a sua palavra, esses verdadeiramente é quem tem sido, nesses é que tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. É tão somente nesses. E a minha oração é que cada um de nós que aqui estamos nesta manhã, estejamos exatamente vivendo assim, sendo aperfeiçoados no amor de Deus. Por quê? Porque eu creio e espero que todos nós guardemos a palavra de Deus. Tudo que tem sido dito e ensinado aqui ao longo de todos esses anos tem por esse objetivo, que cada um de vocês, cada um de nós, guardemos a palavra de Deus. Ao fazer isto, nós estaremos fortalecidos para não cairmos nas tentações e cedermos aos pecados que tenazmente nos assedia, e estaremos fortalecidos para continuar nossa caminhada na presença do Senhor. Então vejam, meus irmãos, como eu sempre gosto de dizer, essa é a simplicidade do Evangelho. O Evangelho ele nunca foi complicado, o Evangelho nunca foi difícil, o Evangelho é a mais pura simplicidade. A dificuldade que há não é no Evangelho, a dificuldade que há está exatamente no coração duro do ser humano, na arrogância do ser humano, na soberba do ser humano, no achar-se que ele mesmo pode fazer quando quiser. Há aqueles que dizem que pensa que está sob o controle de todas as coisas, quando na verdade quem está é Deus. Mas tem gente que acha que está no controle, dizendo assim, eu sei da minha vida, deixa que eu sei o que vai acontecer. Quando eu quiser ser crente, eu vou ser crente. E usa certos argumentos que não tem nada a ver. E você olha para aquelas pessoas e vê, estão perdidas, estão distantes do Senhor, não estão vivendo na luz. Mas que não seja esse, meus irmãos, a situação de nossa situação seja de verdadeiros crentes em Cristo Jesus, homens e mulheres de Deus que estão vivendo na luz, para a honra e glória do nosso Deus e para que assim o nome do nosso Senhor esteja sendo honrado e glorificado através das nossas vidas. Oremos então. Pai Santo, Deus eterno, nós te louvamos e te agradecemos nesta manhã pela tua palavra. Agradecemos, ó Deus, porque podemos nesta manhã entender, através da palavra do Senhor, de 1 João, como devemos viver na luz, distante do pecado, conhecendo ao Senhor, guardando a sua palavra, obedecendo a palavra, para que assim, ó Deus, possamos permanecer em Ti e, ao permanecer no Senhor, possamos perseverar até o fim. Ó Deus, ajuda então
a cada um de nós na nossa caminhada, porque somos dependentes de Ti, tão somente. Nada somos sem o Senhor, e o que somos, somos graças a Ti. Muito obrigado, Deus, por esta grande bênção que o Senhor nos concede. Em nome de Jesus. Amém.